Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, os amigos do Terra Viva. Bom, antes de falarmos aí do efeito Trump agora com hora marcada, se até às 13 horas você não retirar a sua ameaça, eu vou sobretaxá-lo mais ainda. Esta é a minha grande ameaça. Mas você vai falar de tudo isso aí junto com o preço das commodities agrícolas e o mercado financeiro. Tivemos aí alguma recuperação de algumas bolsas, sinais de alento aí entre propostas da União Europeia, enfim. O negócio segue andando, mas parece que a vaca foi pro brejo, coitada da vaca, não tem nada a ver, mas a vaca tarifaço do Trump continua aí se atolando cada vez mais. É com você, Silmar. Tavinho, mercados um pouco mais calmos nesta essa manhã de terça-feira. O mercado do dólar caindo um pouco, 0,3%, R$ 5,80 a cotação da moeda americana, e o mercado de ações reagindo depois dos tombos dos últimos 3 dias, uma reação um pouco mais de otimismo, ou pelo menos o pessoal que está aproveitando as ações que caíram muito para comprar um pouco, apostando aqui de que a coisa pode reverter em algum momento, todo esse panorama global, começado lá pelo tarifaço de Donald Trump na última quarta-feira. Então tem algum otimista no mercado comprando ações, né? Mercado de ações com índice Bovespa subindo 1,2%. E dos mercados internacionais não é diferente. Bolsas asiáticas fecharam em alta, o, o índice do Japão, Bolsa de Tóquio subindo, na China também, Bolsa de Xangai fechou com alta de 1,6%, Hong Kong, que despencou ontem, 13,2%, mostrou uma pequena recuperação hoje, nada muito importante, 1,5%, se ela não recupera o que perdeu ontem, mas pelo menos fechou em alta nesta terça-feira. Petróleo também dá uma volta aqui, está operando com alta, depois do tombo de ontem, sobe 0,3%, tipo Brent, a US$ 64,40 o barril agora há pouco. Mercado de commodities agrícolas também com alguns produtos buscando uma recuperação. O caso dos grãos na Bolsa de Chicago, soja subindo bem, até 1,8% agora há pouco, na Bolsa Americana. Basicamente refletindo dois fatores opostos aqui. Por um lado, a preocupação com a China, que pode receber um tarifaço adicional de Donald Trump, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas, por outro lado, tem uma disposição aqui, pelo menos é o que está se sentindo no mercado, do Japão e da União Europeia de negociar, de sentar na mesa, tentar negociar. São duas regiões que não impuseram tarifas adicionais, além das que já tinham sido anunciadas. Portanto, aí sinalizam que estão dispostos a sentar na mesa para negociar. E o presidente Trump está usando isso a seu favor aqui contra a China. O fato é que grãos em alta, soja subindo 1,8%, milho 0,5%, trigo também sobe 0,2%, arroz em casca em Chicago também com alta de 1,3%. O café abriu o dia em alta, mas agora cai um pouco, 0,3%. Isso arábica. Já o café robusta em Londres subindo bem, subindo 1,1%. O açúcar caindo um pouquinho, 0,1%. Suco de laranja, sim, um tombo aqui, 5,6%. Abriu o dia com queda até de em torno de 8%, deu uma recuada agora. Está caindo bastante. Dois fatores, basicamente. Primeiro, a proximidade da safra nova, que vai ser melhor aqui no Brasil esse ano. E, por outro lado, o tarifaço aqui do presidente Donald Trump contra a entrada do suco de laranja brasileiro nos Estados Unidos. São 10% pelo menos. E isso, claro, freia um pouco o mercado americano para o suco de laranja brasileiro, que é exportado para lá. O Brasil é o principal exportador e abastecedor do mercado americano. Então, os preços já vêm recuando alguns dias por conta desses dois fatores. Algodão também cai um pouco, 0,1%, e cacau também com queda de 2 pontos percentuais agora há pouco. Boi gordo no mercado futuro da B3, praticamente estável, pequena queda agora de 0,1% na Bolsa Paulista. Tavinho, por enquanto é isso aí, ou seja, vamos ver se tem alguma mudança no perfil do mercado, especialmente no mercado financeiro, não diria que mais otimista, mas talvez aquilo que eu citei no início, é o pessoal aproveitando as ações que caíram muito para comprar um pouquinho, aproveitando que o preço está baixo. Basicamente é isso que está acontecendo, além de algum sinal de otimismo com relação a algumas negociações que começam a surgir depois desse tarifaço de Donald Trump. É, você disse bem. Por enquanto é isso. Vamos aguardar aí, porque já são 11h15 para as 13 aqui no nosso relógio. Falta É. 1h45 minutos para o Trump cumprir a ameaça dele. Eu não sei qual horário que ele passou lá, se é o
GMT, enfim, Washington, enfim. Bom, mas vamos ver porque ele continua ameaçando aí. Estão dizendo aí que ele trabalhou mal aquele produto que ele criou e ficou famoso na televisão, né? Que aqui fez muito sucesso com o Roberto Justus, que era o Aprendiz, né? O Trump era o apresentador o Aprendiz nos Estados Unidos. Não aprendeu uma coisa lá que a gente só vai comentar. Eu acho que de tanto tentar ensinar ou cobrar dos outros aprendizes, eu acho que ele desaprendeu. Que nem uma palavra nova que eu vi aqui hoje, que eu não entendi e estava entre aspas. Depois eu li a manchete. Desexistir. É uma espécie que entrou em extinção e agora a ciência está trazendo de volta, através de técnica, desexistir. Palavra nova. Bom, vamos lá para Donald Trump, que agora ameaçou, como já dissemos, impor uma tarifa adicional de 50% sobre a China, caso Pequim não retire os 34% de sobretaxas anunciadas como retaliação aos Estados Unidos. É um cenário de incerteza. Fazia tempo que os índices americanos não oscilavam tanto no pregão. Wall Street perdeu quase 6 trilhões de reais desde que Trump anunciou seu tarifaço na semana passada. Ações estão derretendo. E quem acreditava no recuo do presidente americano acabou vendo Trump dobrar a aposta. Ameaçou impor mais 50% de tarifas contra a China depois que Pequim retaliou os Estados Unidos com uma taxação de 34%. No avião presidencial não teve outra pergunta. Jornalistas queriam saber a avaliação do republicano sobre a queda nos mercados. O presidente disse: às vezes você precisa tomar um remédio para consertar alguma coisa. E citou a China como exemplo. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano com a China e, ao menos que resolvamos esse problema, não farei acordo. Antes da medida de Trump, a tarifa média sobre todas as importações era de 2,4% e sobre os produtos tributáveis de 7,4%. Os vizinhos Canadá e México estavam isentos. Agora, desde o fim de semana, todos os produtos importados foram taxados em pelo menos 10%, como é o caso do Brasil. O presidente vem recebendo alertas até de aliados. Bill Ackman, um grande investidor americano que apoiou a reeleição de Trump, fez uma longa postagem em redes sociais e disse que o presidente está perdendo a confiança dos empresários e pediu: pause essa guerra nuclear econômica. Muitos analistas, mundo afora, já começam a prever o risco de uma queda na produção econômica mundial. O Goldman Sachs, por exemplo, aumentou em 10% o risco de uma recessão aqui nos Estados Unidos. É uma combinação de incerteza política, inflação em excesso e até de boicote de consumidores estrangeiros. Quem pode bate na porta da Casa Branca para negociar as tarifas. Shigeru Ishiba, premier japonês, fez uma ligação a Trump hoje pela manhã, tentando reduzir principalmente os 25% de impostos para veículos importados, que está afetando as montadoras japonesas. E Benjamin Netanyahu, que esteve em Washington recentemente, voltou à capital americana. Quer um desconto nos 17% de tarifas extras sobre as importações do país. A verdade é que as coisas estavam andando mais ou menos num acertado já de muito tempo, né? Por exemplo, para o Japão aí ainda apareceu ali a logomarca da Honda. Sem dúvida alguma, os automóveis japoneses já vêm de muito tempo aí conquistando o mercado americano. É uma baixa grande, né? Agora, não sei como é que vai ficar, porque a verdade é que o Trump está perdendo o caminho aí, mas ele continua batendo, dando murro em ponta de faca na mesa. Não sei quanto tempo a mão dele vai aguentar até que precise de um cuidado médico ou que doa muito, que ele está jogando pesado, jogando duro. Mas quando ele diz que a China já ganhou muito em cima dos Estados Unidos, sei lá, talvez tenha até alguma razão nisso. São negócios e acordos internacionais.
Agora, você já tinha metido 34%. Aí você vai falar, não, agora eu vou botar 50%. E o chinês falou que vai fundo, que não vai recuar. Vamos ver aí a queda de braço aí, o cabo de guerra, até onde vai, né, Silmar? O tendência é os chineses continuarem resistindo. Já disseram que se for imposta uma tarifa adicional, eles não estão muito preocupados com isso, mas alertaram, estão fazendo vários alertas aí, que seria uma medida contraproducente em relação aos Estados Unidos. Até num site, se não me engano, da Embaixada Chinesa em Washington, eles colocaram um pronunciamento antigo aqui do ex-presidente americano Ronald Reagan, que é do mesmo partido de Donald Trump, partido da direita americana, sempre foi mais vinculado à direita do próprio partido, mostrando, um pronunciamento que ele fez no passado, mostrando que protecionismo não leva a nada e acaba reverberando contra o autor, ou seja, isso está repercutindo bastante no mundo inteiro, os chineses estão explorando bastante esse discurso, exatamente o presidente Reagan dizendo que é o que não deve ser feito, que é o que está sendo feito por Donald Trump nesse momento. E tudo acaba se voltando contra o próprio país que adota esse tipo de política protecionista. Então está aí uma reação interna, e aliás muitos protestos dentro dos Estados Unidos, inclusive a gente viu aqui, não só de banqueiros aí que estão sendo prejudicados com isso, mas a própria população, né, que está vendo aí os preços voltando a subir por conta desse tarifaço, que, claro, diminui a concorrência externa, por exemplo, os Estados Unidos importam muitos produtos, inclusive na área de alimentos, e a falta de concorrência ou a tarifa, agora a tarifa, provocando aumento dos preços internos, que gera inflação, portanto, aumentando a insatisfação da própria população. Vamos ver até quando ele aguenta esse tipo de situação. Para efeito externo, que, claro, alguns países estão dispostos a negociar, não querem perder tempo com isso, o Japão manifestou já esse interesse, a União Europeia também, mas tem outros que preferem manter aqui a sua posição e vem com muita preocupação aqui a consequência que isso pode ter, não só para o próprio país afetado, mas inclusive para os próprios Estados Unidos. Estão procurando alternativa, que é o caso da própria China, tentar exportar mais para outros países, entre os quais o Brasil, aquilo que deixarão de exportar para o mercado americano. Ou seja, são vários tipos de reações dos países afetados, mas o fato é que isso não ajuda em nada a economia mundial como um todo, né, Tavinho? Não ajuda em nada. E vai embolando aí cada vez mais as situações. Vamos ver até onde vai. É a única coisa que resta. Mas tem aqui uma informação da Petrobras, que diz que não deve alterar os preços dos combustíveis em meio a essa guerra tarifária, segundo a presidente da estatal, a Magda Chambriard. O pronunciamento aconteceu nesta segunda-feira à Reuters, quando a CEO afirmou que a Petrobras não internalizará a tensão do cenário internacional no mercado brasileiro. Segundo a executiva, só existirão alterações caso o petróleo e o câmbio, as duas principais variáveis influentes no cálculo do preço dos combustíveis, tiverem uma queda brusca. Magda também destacou que o diálogo com as demais pastas do governo é constante e estável e que os representantes estão cientes de como funciona a política de preços dos combustíveis. Bom, Silmar, é um anúncio da Petrobras aí em meio a esse tumulto internacional que acontece. Não sei se vai conseguir manter política de preços, não sei. Como é que você avalia aí? Olha, eu acho que é correta essa posição nesse momento, que existe muita instabilidade nos mercados, não se sabe até onde isso vai parar. Tem fatores aqui que já estariam exigindo aqui uma mudança, um rebaixamento dos preços dos combustíveis derivados aqui no Brasil, porque o petróleo caiu muito, né, ultimamente, por conta desse tarifaço do Donald Trump. Os preços estão lá perto dos $80 o barril, agora estão em 64, 65, como a gente acabou de mencionar, que é o petróleo tipo Brent, aquele que é exatamente referência aqui para a Petrobras. E o dólar também, que chegou lá a 6,15, está em 5, subiu nos últimos 2 dias, mas ainda está abaixo de R$6. Então, teoricamente, seria um momento de baixar o preço dos combustíveis. Mas talvez seja cedo, eu acho que ela tem razão aqui, esperar um pouquinho, baixar a poeira, para ver onde é que isso vai parar. Assim como caiu muito nos últimos dias, podemos ter uma reviravolta aqui a qualquer momento, dependendo do humor de Donald Trump, de repente ele prorroga a incidência das tarifas, elimina a tarifa aqui, tarifa ali, e aí o preço volta a subir outra vez. Portanto, acho que está certo, esperar um pouquinho para depois tomar uma decisão de mexer com os derivados aqui nos postos de combustível aqui no Brasil. Pelo menos aí uma luz no fim do túnel aí nesse caso aí dos preços dos combustíveis no Brasil em meio a todo esse tumulto. Mas vamos para o agro agora,
porque as tarifas impostas por Trump seguem reverberando e, segundo a consultoria da Tagro, os Estados Unidos fecha um mercado para etanol do Brasil, mas pode abrir outros. A tarifa de 10% aplicada sobre os produtos brasileiros fechou a possibilidade de exportações do produto para o país norte-americano, que já apresentava baixos volumes de compra nos últimos anos, conforme aponta a consultoria. No último ano, o volume exportado para os Estados Unidos ficou abaixo de 1% da produção total do Brasil em 2024-25. Antes do tarifaço, os Estados Unidos aplicavam uma tarifa de 2,5% sobre o etanol brasileiro, que pode ser reajustada para 10% ou adicionada para 12,5%, segundo a Datagro. Mas a consultoria aponta que o etanol brasileiro pode ser beneficiado no mercado externo, já que em 2024 os Estados Unidos exportaram um volume recorde de etanol. Os países que foram afetados pelas tarifas podem procurar retaliação no mercado do produto, abrindo um leque importante para o combustível nacional. Bom, tá aí, reverberando também no agro, né, Silmar? Não seria diferente. Bom, isso aí tem razão da Tagro, não faz muito sentido aqui. O Brasil se importar etanol para os Estados Unidos já é um mercado pouco interessante. Exportações sempre foram pequenas, porque os americanos também são grandes produtores de etanol. Então, com essa tarifa de 10% aqui, ou 12,5%, porque ainda existe aquela dúvida se é acima do que já existia ou simplesmente incorpora a tarifa já existente anteriormente, que era de 2,5%. Não é um mercado interessante, o Brasil exporta muito pouco para lá, e abre, como pontua a própria Datagro aqui, uma oportunidade, na verdade, até para o Brasil explorar outros mercados que deixam de comprar o etanol americano, por exemplo. Os americanos concordam no mercado internacional com o seu etanol de milho, né? Então, pode ser até uma oportunidade para o Brasil até de abrir mais mercados para o seu próprio etanol, seja o nosso etanol de cana-de-açúcar, ou seja o etanol de milho, que o Brasil também produz. O Brasil produz os dois tipos de etanol. Portanto, pode ser uma oportunidade, ao invés de ser um problema, essa tarifa do etanol brasileiro nos Estados Unidos, Tavinho. E se eu não estou enganado, eles importam o etanol brasileiro porque eles precisam. O etanol brasileiro, por ser feito a partir da cana-de-açúcar, tem um maior poder de combustão, ou de calor, alguma coisa assim, ou de explosão, se eu não me engano, em relação ao etanol de milho. Então, para alguns processos químicos na produção de alguns produtos, eles precisam de um empuxo maior aí de energia, e o etanol brasileiro, que é a partir da cana-de-açúcar, segundo eu sei, ele tem esse superpower aí que o etanol do milho não tem. Essa pode ser um caminho aí. De qualquer forma, são volumes muito pequenos, né? Não afetam praticamente nada aqui os mercados do etanol brasileiro. Mercado pequeno americano para esse tipo de etanol. Então, é oportunidade agora até de aumentar a exportação para outros países que estão sendo afetados pelos tarifaços de Donald Trump. Ok, Silmar, acho que por hoje está bom, né? Terça-feira, amanhã você volta aí com novas informações. Vamos saber agora do tempo, vamos para a previsão, porque parece que... Como é que está em Porto Alegre? Você falou que já estava frio e chovendo. Está chovendo e deu uma esfriada, né? Vem para cá. Essa manhã. Então vem para cá, porque a nossa moça do tempo falou que vinha amanhã, quarta-feira. Então, eu já vou consultá-la agora para saber e tirar todas as roupas do varal antes que caia a chuva e estrague todo o serviço que foi feito. Tchau, Silmar. Boa tarde para você e toda a turma. Para você também. Abraço.